Olá, bom dia, paz seja convosco. Queridas, vocês devem estar achando estranho eu estar por aqui, parecendo dessa forma, mas é algo assim muito assim espiritual mesmo, né? Eu vou aparecer aqui hoje, né? Não sei se vocês sabem, mas eu falo muito, mas tem algo assim que eu sou muito reservada quanto à minha vida com Deus, né? Tem muitas coisas assim em mim que talvez vocês não saibam, é porque eu não consigo me expor, né, de uma certa forma. Mas hoje, assim, o Espírito Santo tem me incomodado muito, sabe? Há muito tempo, né? De vir aqui, né, gravar algo todo dia, toda manhã, né? Eu tô tendo um tempo de qualidade com Deus, graças a Deus, né? Eu tô ausente do trabalho. E assim, eu tô tendo um tempo, assim, precioso realmente na presença de Deus, né? E todas as manhãs, quando as minhas filhas saem pro trabalho, eu tenho o hábito de sentar nessa mesa, pegar meu caderno, pegar minha Bíblia, que não é pouco, é uma, é duas. Então, assim, eu tenho várias Bíblias, que às vezes são versões diferentes, né? E sentar aqui e falar com Deus. Só que hoje, assim, eu senti algo, um desejo muito grande no meu coração, né? De vir aqui falar para vocês, ó. Né? Querido, quando a palavra de Deus ela fala pra gente lá no livro de Josué, seja forte e corajoso, Josué, eu serei contigo, né? Antes medite na minha palavra de dia e de noite, para que você não te aparte da minha lei. Ou seja, querido, muitas das vezes, ser forte e corajoso não é porque quando você está enfrentando as suas dificuldades, os seus problemas, né, que você tem que ser forte. Ah, eu tô passando por um problema, a palavra de Deus fala para mim ser forte e corajoso. Não, querido, muitas das vezes, minha amada, para você ser forte e corajoso, para que você tenha, ó, o privilégio de todos os dias meditar na palavra do Senhor. Amém? Ser forte e corajoso para que você venha cumprir aquilo que a palavra de Deus ela tem determinado para cada uma de nós. Amém? Então, assim, ser forte e corajoso, porque não é fácil, muitas das vezes, né? A rotina do nosso dia a dia nos aparta, né, da palavra de Deus. Então, assim, seja forte e corajosa para manter a palavra de Deus como um princípio na tua vida, querida. Ah, eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de parar um tempo, querida. Existem hoje muitas ferramentas para que você não se aparte da palavra de Deus, né? Meditar na palavra de Deus, muitas das vezes, né? Você pegar um livro todo e ler, né? E muitas das vezes você nem consegue entender. Mas é você pegar um versículo, né? E você passar o resto do teu dia meditando naquele versículo. Olhando algumas coisas e vendo o agir de Deus. É isso que é meditar na palavra de Deus. É você pegar um versículo de manhã e passar o resto do teu dia ali meditando naquele versículo. Isso é meditação. Né? Se você for pesquisar, meditação é isso. Então, querida, eu tô aqui hoje com um coração muito grato a Deus, né? Por ter tido essa oportunidade, para Deus me conseguir realmente, né? Me encorajar a gravar essa mensagem para vocês. Né? E hoje eu lendo assim, a história de Ruth, sabe, me chamou muita atenção, porque é algo assim, extraordinário que Deus ele me ensinou hoje nessa palavra, né? O livro de Ruth, do capítulo 1 ao versículo 22, vai contar ali a história de Ruth e suas noras, né? O que foi aconteceu, né? Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu vou falar aqui resumidamente. Eu vou ler somente o capítulo 1 até o verso 5, amém? Que diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, Efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, aos quais tomaram para si mulheres moabitas. E eram o nome de uma órfã e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também os ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. Amém? E aí, querida, eu vou entrar na mensagem com vocês hoje para falar o seguinte. Quando Noemi, ela perde ali o seu marido e os seus 2 filhos, restam o quê? As 2 noras, né? Que é Orfa e Ruth, né? Depois disso, né? Depois que isso acontece e tudo, Noemi, ela aconselha as suas noras a voltarem para suas terras, a voltarem para suas casas, para suas famílias, né? E aí,
é algo interessante aqui, porque eu entrei assim, na mensagem assim, muito a fundo, né? E é algo assim que me chamou muita atenção, que as duas, Orfa e Ruth, elas não queriam se apartar. Elas não queriam se separar de Noemi, né? A palavra de Deus vai dizer que elas choravam em alta voz, né? Por que elas choravam em alta voz, querida? Quando eu entrei, né, pra mim, eu falei assim, elas choravam em alta voz, eu fiquei imaginando ali uma mulher desesperada, né, gritando, chorando muito. Então, assim, a que ponto essas mulheres chegaram? Que sogra é essa? Meu Deus, que sogra era essa? Que faziam com que aquelas mulheres não quisessem se separar da sua sogra. Então, muitas das vezes as mulheres, elas choram, elas são chorona, né? Elas são sentimental, tudo para elas assim, né? Então elas choram com muita mais facilidade do que os homens. Mas muitas das vezes elas choram ali no seu cantinho, caladinha, né? Elas choram ali quando ninguém tá por perto, né? E acredito eu que quando uma mulher ela explode, ela chora ali em alta voz e grita e todo mundo ouve, é porque algo aqui, ó, tá doendo, né? É quando o choro em alta voz, ele remete à dor, né? Então aquelas mulheres, elas sentiam a dor de se separar daquela mulher, de Noemi, da sua sogra, né? Só que mesmo assim, órfã, ela atende o conselho da sua sogra, né? E com um beijo ela se despede, né? Chorando, mesmo não querendo, mas ela volta para sua casa. Só que Ruth, ela fica com a sua mulher, com a sua sogra, né? E aí Noemi ali, por um tempo ainda, ela insiste muito para que ela vá. E aí quando ela entende que realmente Ruth não queria ir, né? Então ela fala assim, amém, minha filha. Nós vamos voltar para Belém, né? E aí Ruth fala algo para ela, minha sogra, vou usar essa expressão, né? Minha sogra, a partir de hoje, né? O seu povo será o meu povo, né? O seu Deus será o meu Deus. Então, querido, se você for pesquisar Moabe, os moabitas, né? Eles eram um povo, né? Que perpetuava ali naquela cidade, naquela terra, né? De Moabe, né? Que era um povo, né? Frutos de pecado, né? Eram povos pervertidos. Eu não vou entrar a fundo, né? Mas você vai entender. Vem lá da história de Ló, quando as filhas de Ló, tarará, né? Né? Então, assim, depois vocês dão uma pesquisada, né? Então, eram pessoas que não tinham Deus como centro das suas vidas. Mesmo assim, ela decide seguir Noemi e fala, Noemi, a partir de hoje, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E aí, Noemi resolve voltar com Ruth para a terra dela, né? Que era Belém. Quando eles saíram de lá, né? Para os campos do Jordão, ali, para aquela terra, né? De Moabe, foi porque estava tendo uma fome muito grande, né? Então, a cidade de Belém era a terra, né? Aonde era a terra dos pães, vamos dizer assim, né? Do alimento, do fruto. Então, assim, ela decide voltar, né, para aquela cidade. E quando eles voltam, mais interessante é isso, é que quando elas chegam era o tempo da colheita da cevada, né? Era o tempo de colheita. E aí, quando elas adentram a cidade, né? Muitas pessoas questionam, vocês voltaram e tal, né? E aí ela voltou Noemi. Ela ainda questiona Noemi, não sou mais Noemi. Então ela volta muito angustiada, né? Muito triste, Noemi volta, porque ela fala assim que Deus, né? Estava revoltado com ela, porque fez ela passar por toda aquela situação e tudo, né? E aí elas voltam, né? Sem nada. E aí, porque Noemi, querido, se eu for pesquisar, Noemi significa, tem um significado na palavra de Deus, né? Então, assim, os judeus, antes, todos os nomes que eles colocavam, né? Os judeus, antes, eles tinham um costume, né? Costume não, era algo deles, assim, né? Colocar o nome nas pessoas, né? Já com um significado profético. Então, Noemi significava graciosa, né? Abençoada. E aí, quando ela entra na cidade de Belém, onde as pessoas começam ali, né? Olha, Noemi voltou e tal. Ela fala, não me chamem mais de Noemi, né? Me chamem de Marta, né? Me chamem de Marta, né? Que tem o significado de amargurada, né? Então, ali, porque ela estava muito, ela foi, né? Com a intenção e ela volta achando assim que o Senhor, né? Abandonou, que o Senhor sabe, não é mais com ela e tudo. E aí o que acontece? A partir daí desse momento, né, elas vão para um lugar,
certo? E Ruth, ela se dispõe, e como lá era o tempo da colheita, né? Marta, Ruth, ela pede para sua sogra, minha sogra, deixa que eu vá, né, colher, né, as espigas que estão sobrando ali, né, do caminho, para que eu traga, para que nós não venhamos passar fome e necessidade, já que elas não tinham mais um provedor na vida delas, né? Então Noemi permite e Ruth vai, né? E aí ela vai ali, ela colhe tudo, fica ali. E quando Boaz, né, que era o dono ali daquelas terras, né, chegou, ele se deparou com aquela moça e ele pergunta, né, quem é essa moça? Né? E aí as pessoas falam, foi Noemi que trouxe, ela é moabita e tal, ela veio junto com a sua sogra depois que o seu esposo morreu, conta a história. Enfim, ele a chama e ela fala para ele, me permita colher as espigas que caem, né? Para que eu leve sustento para mim e para minha sogra, né? E isso ele fala, né? Ele fala algo para ela assim, fala para os moços que estavam colhendo, né? Dê a elas, né? As espigas, né? Deixem que caem os feixes. Ou seja, eu acredito assim, eu imaginava assim, eles pegando, ela colhendo uma a uma, e ele fala assim para que eles permitem que caíssem já os moinhos ali, né, os montes, né, para que ela juntasse propositalmente. Então, assim, ele permite, ele ainda convida ela para comer ali com eles e tudo, né? E daí ela volta e aí ela colhe muitas, né? E aí ela volta e leva a sua sogra e ela, meu Deus, né? Que tudo isso, você trouxe isso e tal. E aí ela fala assim, onde você estava, né? Em qual a terra você estava colhendo? E ela fala, né? Eu estava na terra de Boaz, né? E aí a Noemi lembra, uau, né? Boaz é um parente, né? Então naquele tempo que a mulher, quando ela se casava, ela não trabalhava, né? Então ela tinha que ter um provedor, né? E aí e quando esse provedor, esse marido, ele morria, um familiar, né, homem, né, dali da mesma família, ele pegava essas pessoas para si e dividia ali os seus bens. Então lá tinha toda uma história. Então ela lembra, né, e me fala assim, uau, ainda temos um parente, né, que pode nos amparar, que pode cuidar de nós. E aí ela aconselha, né, a sua nora, né? Aí ela dá um conselho e ela fala, né, quando ela fosse voltar no dia seguinte, que ela ficasse lá colhendo as espigas, fizesse tudo, mas quando chegasse a noite, que ela observasse aonde ele deitava, onde ele dormia, que ela entrasse em seu aposento, que ela derramasse ali o seu manto sobre os seus pés, né? Então, assim, a palavra vai dizer, muitas pessoas, vão achar isso, né, como se ela tivesse ido se oferecer para Boaz, mas não, né? Ela foi para que algo, Noemi, ela sabia o que Deus poderia fazer. Amém? Então, e ela sabia que Boaz era um homem temente a Deus, né? E só que assim, Boaz, ele também tinha seus defeitos, ele ficava ali com outras mulheres e tudo, né? Só que quando Boaz, ele percebe que ela descobre os seus pés, que ela tava ali, ele pergunta, quem é você? E ela fala, sou eu, né? A nora de Noemi e tal, ele conta, né? E aí ele fala assim para ela, não ouves, filha minha, não vai colher. Ele fala assim para ela, né? Que ele achou graça, né, diante dela, não porque ela estava lá com ele. Não, sabe o que agradou ele, querido? Apesar dela ser uma mulher mais nova, uma mulher bonita, né? Não foi a beleza. Foi o simples fato da fidelidade, da lealdade, né? Foi dela ter largado tudo, largado a família, largado a sua terra, né? E ido embora com sua sogra. Então isso foi o ponto chave, né? E ela fala, né? Ela pede para que ele as resgatassem, né? Ou seja, já que ele era um parente, né, delas. E aí ele fala, não, além de mim existe outro parente, né? Que no caso, né, de acordo com a lei ali, tudinho, tinha que ser ele o resgatador. E aí ele fala, né, e aí ele fala, se ele não as resgatarem, eu as resgatarei, ou seja, eu me casarei contigo, né? E aí ele faz a promessa. Porém, não teve nada, não aconteceu nada ali naquela noite. Ele apenas pede para que ela fique naquele lugar até amanhecer, para que ela pudesse sair, né? E tal, para que as pessoas não viessem a falar nada. E aí o que acontece? Aquela outra pessoa, ela não quis resgatá-la. E Boaz resgatou Ruth e sua parente,
né, Noemi. E daí, o que acontece, querido? Ele casa, né, com Ruth. Daí, Ruth tem um filho chamado Obed, né? Que, inclusive, Obed vai ser pai, avô de Davi, né? Não sei se vocês conhecem Davi, acredito que sim. Então, assim, é o que acontece na vida de Ruth, né? O que acontece na vida de Noemi. Querido, Ruth, apesar de ter nascido numa terra de pecado, apesar de ter sido a descendência dela ter sido uma descendência de perversidade. Perversidade, pesquisem lá, por que Moabita, tá? Então, assim, apesar de todo o histórico de vida, né, daquela mulher, a lealdade, né, a fidelidade, né, a alguém, né, correto, alguém que servia a Deus. Noemi era, né? Então, assim, Noemi era alguém de Deus. É como se fosse a nossa líder, é como se fosse o nosso pastor, é como se fosse alguém que nos direciona no caminho de Deus. Né? Essa fidelidade, essa lealdade traz para Ruth um rumo diferente da sua história, da sua vida. Amém? Daí Ruth, ela casa aí com Boaz, ela herda, né, os seus bens, né, junto com Noemi, que era parente de Boaz. Então, assim, ela é a partir de Ruth e Boaz, né, que se gera, que cria a geração de Davi. Né? Então, eles vão ser Ruth e Boaz, eles eram os bisavós de Davi. Amém, queridos? Então, o que eu queria falar para vocês hoje com essa mensagem? Muitas das vezes, Deus vai mudar a tua história. Ele vai te tirar de um lugar, ele vai te colocar num lugar, né? O que você não pode desistir, querido, da lealdade de Deus, né? Você não pode abrir mão daquilo que Deus já preparou, né? Deus, ele tem um propósito para cumprir na tua vida, na minha vida, sabe? Mas muitas das vezes nós podemos nos desprender do nosso passado, do lugar onde nós vivemos, né? Para que nós possamos alcançar, né, um patamar diferenciado, né? Um lugar diferenciado onde o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Amém? Então, se hoje você está vivendo uma situação, né, pecaminosa, uma situação onde você se sente ali aprisionado, né? Eu quero te dizer que Deus, ele é especialista, sabe? Em mudar trajetos, sabe? Em mudar histórias, sabe? Deus, ele vai cumprir na tua vida o propósito que um dia ele te prometeu. Amém? Que você fique com essa mensagem no teu coração e que o seu dia ele seja repleto de paz, de amor e que o Espírito Santo ele possa te incomodar para que você possa entender que o propósito de Deus ele depende muito, muito da tua decisão. Amém? Fique na paz do Senhor. Obrigado e até um próximo momento.